Olá malta do fitness, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje para falarmos sobre a Whey Protein e a proteína de ervilha. Eu num vídeo que fiz em que comparei a Whey Protein à proteína de soja no que diz respeito aos ganhos de massa muscular, tive algumas perguntas vossas sobre a proteína de ervilha, como é que ela se compara em relação à Whey. Então vamos olhar para esta pergunta neste vídeo. Vamos começar por falar um pouco sobre os valores nutricionais, as propriedades nutricionais de cada fonte proteica. Por norma, as proteínas de origem vegetal, como é o caso da ervilha, tendem a conter uma menor quantidade de aminoácidos essenciais em relação às proteínas de origem animal, como é o caso da Whey. Os aminoácidos essenciais são aqueles em que o teu corpo não consegue produzir e, portanto, tem que ir buscar a alimentação. Isto é especialmente notório no caso da leucina, lisina e metionina. O quadro que estão agora a ver foi retirado do estudo da referência 1, na descrição do vídeo, e mostra as percentagens de aminoácidos essenciais totais de leucina, lisina e metionina presentes na Whey Protein e na ervilha. Podemos ver que cerca de 52% de todos os aminoácidos presentes na proteína de soro de leite são aminoácidos essenciais, em comparação com apenas 37% presentes na proteína de ervilha. Já relativamente às quantidades de leucina, que é o aminoácido mais anabólico, também podemos verificar que, em média, a Whey Protein contém cerca de 60% mais leucina do que a proteína de ervilha. Devido a estes factos nutricionais, costuma-se dizer que as proteínas de origem vegetal são, em teoria, menos anabólicas do que as proteínas de origem animal e que estimulam menos o processo de síntese proteica muscular, que é o processo através do qual o teu corpo produz novas proteínas e que vai dar origem ao aumento do tecido muscular. Mas em termos práticos, será que existe alguma diferença entre consumir Whey Protein ou proteína de ervilha no batido pós-treino ou ao longo do dia? Que estudos científicos existem sobre esta questão? Então, até à data, nós temos, do meu conhecimento, 2 estudos que compararam a Whey à proteína de ervilha, ambos financiados pela indústria da proteína vegetal, portanto ambos financiados por empresas que comercializam proteínas de origem vegetal, e estes estudos procuraram avaliar os efeitos da suplementação com proteína de ervilha e Whey Protein em indicadores de força, hipertrofia e rendimento desportivo. Vamos olhar mais para os detalhes de cada estudo. Primeiro estudo, 2005, referência 2 aqui na descrição do vídeo, foi patrocinado pela empresa Roquette, portanto uma empresa que comercializa proteínas de origem vegetal e que também forneceu o suplemento de proteína de ervilha utilizado neste estudo. E neste estudo, 161 jovens adultos do sexo masculino consumiram uma de 3 soluções 2 vezes por dia. 25 gramas de proteína de ervilha, 25 gramas de Whey Protein ou um placebo, que consistia em maltodextrina. Em dias de treino, a primeira dose foi consumida de manhã e a outra logo após o treino. Em dias de descanso, os batidos foram tomados de manhã e à tarde. Este estudo teve a duração de 12 semanas e os investigadores verificaram que não houve diferenças entre os grupos no que toca a ganhos de força e massa musculares, o que levou os investigadores a afirmarem: como nenhuma diferença foi obtida entre os 2 grupos de proteínas, as proteínas vegetais à base de ervilha podem ser usadas como uma alternativa aos suplementos à base de Whey Protein. O outro estudo é muito mais recente, foi publicado já neste ano de 2019 e também chegou a conclusões muito semelhantes. Neste estudo, 15 homens e mulheres consumiram ou 24 gramas de proteína de soro de leite ou proteína de ervilha antes e após o exercício. Nos dias de descanso, os batidos foram consumidos entre as refeições. Todos os participantes completaram um programa de treino funcional de alta intensidade, composto por 4 sessões de treino por semana, durante um total de 8 semanas. Ambos os grupos registaram um aumento de força na execução do agachamento e no deadlift. No entanto, segundo os investigadores, não foram registadas melhorias a nível da composição corporal, densidade muscular e outros indicadores de força e performance em qualquer um dos grupos. Vamos então saltar para a conclusão dos investigadores. A ingestão de proteína de soro de leite ou de ervilha produz resultados semelhantes em indicadores de composição corporal, densidade muscular, produção de força e aumento do desempenho desportivo após 8 semanas de treino funcional de alta intensidade. Se nós olharmos para o aminograma dos suplementos utilizados neste estudo, portanto, as quantidades de aminoácidos presentes em cada um dos suplementos, podemos ver que, na realidade, o suplemento à base de proteína de ervilha forneceu uma maior quantidade de aminoácidos essenciais do que o suplemento à base de Whey Protein. Eu coloquei agora a imagem no vídeo para vocês verem
E a vermelha eu destaquei os aminoácidos de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina. E como vocês podem ver, as quantidades entre a whey e a proteína de ervilha são muito semelhantes. Logo, não é de facto de estranhar que este estudo não tenha encontrado diferenças entre os grupos. Portanto, para concluir, nesta questão sobre se as proteínas de origem vegetal são mais eficazes do que as proteínas de origem animal, e neste caso especificamente falando da ervilha e da whey, o fator-chave é tu dares ao teu corpo as quantidades mínimas de aminoácidos essenciais e de leucina que ele necessita para dar o pontapé de saída para a reparação do tecido muscular. A literatura científica sugere que a condição necessária para o corpo iniciar o processo de síntese proteica muscular é tu dares ao teu corpo pelo menos 10 gramas de aminoácidos essenciais e entre 2,5 a 3 gramas de leucina. Se estas quantidades forem atingidas, não importa de onde é que a proteína veio, se da whey, se da ervilha, se da soja, o teu corpo vai saber o que fazer com esses aminoácidos. Portanto, na prática, o que isto significa é que o mais importante é se tu estiveres a pensar em consumir suplemento de proteína de ervilha, é olhares para o aminograma, vês as quantidades de aminoácidos presentes naquele suplemento proteico. Dependente das quantidades de leucina e aminoácidos essenciais presentes nesse suplemento, aquilo que pode acontecer é tu teres de consumir uma maior dose desse suplemento de proteína de ervilha do que consumirias se fosse um suplemento de whey protein. Normalmente 25 gramas de whey protein já te dão esses 10 gramas de aminoácidos essenciais e no mínimo 2,5 gramas de leucina. Nos suplementos à base de proteína de ervilha, tu podes ter que consumir 40 gramas, por exemplo, e normalmente é isso que muitos fabricantes de proteína de ervilha recomendam. No rótulo tu vês lá que as doses recomendadas são para cima de 30, 35, 40 gramas de proteína. Mas no final do dia, o mais importante é tu consumires a quantidade mínima necessária de aminoácidos essenciais e de leucina. Portanto, a proteína de ervilha pode sim ser uma alternativa muito viável à proteína de soro de leite, não é? Especialmente para pessoas que adoptaram um regime vegetariano ou vegano, ou até pessoas com restrições alimentares, que não podem, por exemplo, consumir lactose. Ok, malta, era isto que eu tinha para vos trazer no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já sabem, subscrevam o meu canal e ativem as notificações para estarem a par de tudo o que eu publico aqui. Façam um gosto no vídeo, aprecio muito isso, ajuda-me bastante. Sigam-me no Instagram também. E lembrando mais uma vez o meu código na MyProtein, caso necessitem de suplementos, SabinoMP, dá-vos descontos superiores a 30% e serão sempre melhores do que aqueles que estão disponíveis no site. Ok, malta, bons treinos e a gente vê-se na próxima oportunidade.